Como comprar apartamento na planta sem perder dinheiro? Já dizia Warren Buffett, mais importante do que ganhar dinheiro é não perder. Talvez se você nunca perdeu investindo em imóvel na planta, comprando para morar um imóvel na planta, você conhece alguém que já passou por desafio e é compreensível, né? É um investimento caro, é um imóvel, e talvez o maior investimento de uma família, é um compromisso de longuíssimo prazo. Você está basicamente comprando um papel, um projeto, um sonho, uma promessa, mas ainda não está sendo executada. O imóvel nem existe enquanto você assina o contrato. Eu vou te dizer uma coisa, o medo vem somente da falta de informação. Como dizia Warren Buffett também, risco vem de não saber o que se está fazendo. Se você sabe o que está fazendo, seu risco diminui e muito. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar, eu ia falar 5, mas eu vou reduzir para 4 principais características que você deve analisar ao investir ou ao comprar um imóvel na planta, seja para morar, seja para revender, seja para alugar, para você não perder dinheiro, para você comprar de forma segura. Investir em imóveis na planta ou comprar um imóvel na planta para morar é uma das melhores estratégias de multiplicação de patrimônio e você ter acesso a um produto novinho em folha para você e sua família morar. Antes de eu falar desses 4 pontos, por que um imóvel na planta vale tanto a pena assim? Veja, você está comprando uma BMW 2030, em 2026, por exemplo, ou seja, quando estiver pronta a BMW, você já pagou grande parte dela, ela está novinha em folha. Toda a tecnologia, materiais, acabamento, automação, empreendimento, tudo é novo, versus você comprar um imóvel usado, uma BMW 2019. Naturalmente, você vai pagar mais caro, porque você está comprando imóvel com mais tecnologia. Esse é um ponto. Segundo ponto, valorização. Como você está assumindo um risco, você está comprando um papel, uma promessa, um sonho, você está assumindo um risco. E por você assumir um risco, você tem um prêmio por esse risco. Então, durante 3, 4 anos, até a entrega desse empreendimento, vai ter uma valorização, vai ter a correção pelo IPCA, uma inflação daquele dinheiro que você perdeu o poder de compra. Então, o imóvel, no mínimo, ele corrige a inflação, em média, no Brasil. Numa boa região, ele vai ter mais do que isso. E vai ter a valorização pelo prêmio, que é o prêmio pelo risco que você tomou ao comprar imóvel na planta. Que aí pode variar 10, 12, 15% ao ano, mais a correção. Então, um bom imóvel numa boa região pode aumentar mais de 15% ao ano. Ah, se eu deixar o dinheiro na renda fixa, eu ganho 15% ao ano. Sim, mas lá na renda fixa você tem que casar R$1 milhão para você ter a renda de 15% ao ano, bruto. Já no imóvel, você dá uma entrada de 10%, você dá R$100 mil. E você já tem a valorização de 15% ao ano, em média, sobre o 1 milhão, sobre o valor principal daquele imóvel. Ou seja, a alavancagem, ela está a seu favor. E o melhor do que isso, durante a obra, a correção desse saldo devedor é pelo INCC ou pelo CUB. Vai variar 4, 5, 6, 7%, depende do momento do mercado, da inflação, mas que é sempre bem menor do que o custo de um financiamento bancário. Então você paga por metade desse apartamento antes de entrar para um financiamento bancário, ou até mesmo se você for revender antes, você nem entra para o financiamento bancário, tendo um custo de financiamento direto da construtora de correção pelo CUB e o INCC, 5, 6% ao ano. Quando que hoje, num financiamento bancário, vai de 10, 11, 12% ao ano, é metade do custo de alavancagem com o banco. Enfim, tem vários outros pontos, mas o vídeo não é sobre isso. O vídeo é sobre como você comprar imóvel na planta sem perder dinheiro. Primeiro ponto que você deve cuidar, documentação desse imóvel. Se você está comprando na planta, você está comprando num lançamento, antes do início das obras ou no começo das obras. Então, uma coisa que você deve solicitar é o registro da incorporação. Esse é um registro lá no registro de imóveis que dá publicidade ao empreendimento que está sendo construído, as características dele, as áreas, tudo. E esse é um documento que permite com que a incorporadora venda unidades naquele empreendimento que vai ser construído. Antes do registro de incorporação, não é permitido fazer venda. Acontece muito, e em 2022 houve um aceite no Tribunal Superior de Justiça sobre fazer reserva de unidades antes do registro de incorporação. Mas considerando que você está nesse vídeo porque você é uma pessoa mais conservadora, não faça aquisição antes então. Ou faça a reserva com um sinal de negócio apenas para amarrar aquela unidade, e quando sair o registro de incorporação você dá continuidade ao pagamento. Se você é uma pessoa mais conservadora, opte somente por fazer a aquisição após o registro de incorporação. Isso vai variar. Cada cidade tem cidades que
os imóveis até o final da obra não tem registro de corporação, tem outros que sim, que não se vende nada sem RI, mas esse é um ponto. Segundo ponto, se você quer ir para uma nova camada e filtrar ainda mais o perfil de construtora pela qual você vai comprar esse apartamento, esse empreendimento tenha patrimônio de afetação. Patrimônio de afetação é basicamente um documento, uma A4, que aquela construtora, após a emissão do registro de incorporação, vai protocolar no registro de imóveis para apartar, para segregar, para afastar aquele empreendimento que vai ser construído da massa dos demais. Então, ele não tem nada a ver com os demais. Se der algum BO na incorporadora, na construtora, nos outros empreendimentos, aquele empreendimento lá ele está totalmente segregado, ele não está conversando um com o outro financeiramente, contabilmente, nem nada disso. Ou seja, se der um BO com aquela construtora, aquele empreendimento pode ser continuado a ser construído por você e os demais colegas que fizeram aquisição de imóvel lá naquele empreendimento. É um BO, é uma dor de cabeça? Sim, mas poderia ser pior do que você perder 100% dos recursos por estar tudo na mesma empresa, na mesma conta bancária, tudo embolorado ali, aí sim é um BO. Então, quer ter mais segurança? Só compre um imóvel na planta se aquele empreendimento ele estiver o patrimônio afetado. A consultora tem um benefício tributário. Ao invés de ela pagar 6,75%, mais ou menos, sobre receita de impostos, se ela não aderisse ao patrimônio de afetação, ao aderir, isso diminui para 4%. Esse 2,5%, 2,7% faz uma diferença muito grande no lucro líquido da empresa. Só que você já afastou um monte de possíveis problemas, tá? Segundo ponto, para você não perder ao comprar esse imóvel, é entender como que aquele empreendimento vai ser financiado. Parte dos recursos para tocar a obra vem das vendas das unidades na planta. Vem dos investidores, dos clientes, das famílias que estão comprando na planta. Então, a parcelinha do mês, ela cobre parte da exposição de caixa, mas ela não cobre toda a exposição de caixa daquele empreendimento. É necessário ter mais recursos fora, seja da incorporadora, seja de algum investidor da incorporadora, seja de um fundo de investimento, de banco, para custear a produção daquele empreendimento imobiliário. E aí vale a pena você questionar seu corretor de imóveis, a construtora, como que vai ser tocada aquela obra, com quais recursos. Supondo que ele fala, eles vão fazer com um fundo de investimento que vai entrar e vai financiar a obra, ou vai fazer com um bancão, Santander, Bradesco, Caixa, Banco do Brasil, que são os principais que fazem financiamento à produção do empreendimento. Se tiver banco, se tiver fundo, eles já fizeram as diligências da produção daquele imóvel, eles vão bancar a construção dele, e aqui você já elimina mais um monte de potenciais problemas, que é a falta de caixa. Aquela construtora ela pode não ter uma margem de lucro maravilhosa lá na frente com esse empreendimento, mas ela vai ter recursos vindo do banco para custear a construção, então aquela obra vai ser construída. É improvável que essa construtora vai parar a obra no meio do caminho, porque caixa ela vai ter dinheiro. Ela pode não ter uma velocidade de vendas tão satisfatória daquele empreendimento. Isso pode acontecer, mas recursos do fundo de investimento, de bancos, vai ter. Embora algumas colocam alguns gatilhos de velocidade de venda, senão elas dão uma penalizada naquele empreendimento. Mas recurso vai ter para tocar a obra. E esse é o principal, maior desafio. Se tem dinheiro, a obra vai acontecer. Terceiro ponto, analisar o fluxo de pagamento que você vai ter nessa unidade. Quer ter mais segurança? Você não quer perder dinheiro? Você faz uma correlação de progresso da obra versus o quanto que você desembolsa. E ainda você vai desembolsar menos do que o progresso da obra. Geralmente, por exemplo, em São Paulo acontece uma coisa, que em Santa Catarina acontece outra, mas você vai ter uma boa relação, uma boa referência no Brasil. Supondo que a execução da obra seja 100%, né, do 0 a 100%, geralmente, lá em São Paulo, por exemplo, é pago 30%, 40% do valor daquele apartamento durante a construção. Depois de pronto, aí sim é feita a quitação desse apartamento. Então, o risco é relativamente baixo. Você está vendo a obra acontecer, tem uma evolução da construção durante esses 2, 3, 4, 5 anos, e você está pagando 30%, 40% do valor daquela unidade durante esse período. Então, você não desembolsou 100% enquanto a obra está sendo executado. Então, o teu risco, a correlação de risco versus o prêmio, né, o produto que você vai ter lá na frente, ela é muito saudável. Aqui em Santa Catarina, a média é a desembolsar 50%, 60%, 40%, 50%
do valor da unidade durante a obra, que também é muito seguro. Então, você comprou um apartamento, por exemplo, na planta, por R$1 milhão. Lá na frente ele vai valer, em bons casos, num bom momento de mercado, R$1,5 milhão. E aí você comprou por R$1 milhão e você pagou 50% do valor dele durante a construção. Ou seja, 500 mil mais o INCC mais a correção, 550, 600 mil reais. Vamos lá, 600 mil reais. E aí lá na frente você tem um patrimônio, quando finalizar, de R$1,5 milhão, que é mais do que o dobro do valor que você investiu até aquele período. Então você tem uma ótima proteção por não ter todo o desembolso. E é óbvio que a construção desse empreendimento ela custa mais do que 50% do valor de cada unidade vendida. É por isso que entra um banco, entra um fundo de investimento, ou entra a própria incorporadora bancando a exposição de caixa que esse empreendimento vai ter. Então essa é uma terceira camada para você ter tranquilidade, você não perder dinheiro. Acontece em muitos casos, tem gente que tem a ânsia de quitar logo os pagamentos, então vai antecipando parcela, antecipando parcela, antecipando parcela. Beleza. Você antecipando parcela, você tira esse BO da tua frente, essas parcelinhas, esse boleto para vencer, você quita ele durante a construção. É ótimo também, porque aí, principalmente se for para morar, né, que daí você não está negociando a alavancagem. Agora, se você quer ter mais segurança de não expor um capital, você não tem uma garantia da produção daquele empreendimento, considere esperar para quitar conforme as parcelas que estão vencendo. Até porque, como eu falei no começo do vídeo, a correção das parcelas está a seu favor. Ao invés de você fazer o financiamento do banco a 12%, você está corrigindo a parcela a 5%, 6% ao ano. Então é um custo financeiro bem atrativo. Vale a pena você deixar o teu dinheiro no banco rendendo 12%, 13%, 14%, 15%, ao invés de você ir antecipando parcelas que custariam 6%. Quarto ponto, construtora. Vamos olhar para quem que é o empreendedor, o incorporador daquele empreendimento. Lembrando que incorporadora é quem vende esse empreendimento para você, vende o produto, e a incorporadora também pode ser a construtora daquele empreendimento, que produz o imóvel, está lá no canteiro de obras executando, gerenciando a obra. Então tem muitas incorporadoras que também são construtoras, mas não necessariamente a incorporadora é construtora, constrói empreendimento. Agora todo mundo chama a incorporadora de construtora, tá? Mas ela não é necessariamente construtora, ela é incorporadora. Então, você tem que analisar quem que é o incorporador, quem está por trás, qual que é a expertise dele, o que já entregou, se já entregou empreendimentos naquela região, se já entregou produtos daquele perfil. Se não entregou, não tem problema, tem que dar um próximo passo da análise do padrão, do histórico, se está muito alavancado, se está com muito produto, e se estiver com muito produto, está calçado financeiramente, está entrando fundo de investimento junto, tem investidores junto, tem recursos para aportar. Você vê a organização nessa empresa, você vê no perfil de pessoas que trabalham nela, a organização, os processos, consegue, quando visitou o stand de vendas, você sentiu confiança, né? Esse faro, essa sensibilidade, nossa, ela não deve ser desprezada. A gente tem que sentir, se a gente não está em paz na negociação. Eu até quero saber de você nos comentários se você já investiu, já comprou um imóvel, ou desistiu porque você não estava em paz, não estava se sentindo em paz com aquela aquisição. Tá? E aqui tem que separar o medo, o receio de tomar qualquer investimento, qualquer risco, versus assim, aquela inquietação, tipo, algo não tá legal aqui, não tá certo, eu vou recuar. Você já te sentiu esse incômodo, né? Não sentiu paz? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Valorize, dê a devida atenção para essa sua sensibilidade, tá? Se você não tá em paz, recue, busca outro, dá uma respirada, faz outra aquisição, tá? Porque é um investimento. Para muita gente, às vezes é o único investimento da vida. Ela vai comprar um carro simples, mas vai comprar um imóvel de R$1 milhão. Às vezes mora no aluguel de um imóvel super simples, tem uma vida super simples, você está comprando um imóvel de um valor muito além das suas próprias finanças. Então é uma alavancagem muito importante, talvez a única que é feita por muitas pessoas na vida, merece a devida atenção. Se você está comprando esse imóvel na planta para veranear ou para investir, eu consigo te ajudar, tá? Aqui na descrição desse vídeo tem um link para você investir junto comigo com a CP8. Ó, você pode clicar aqui, vai para um formulário onde você vai fazer a aplicação para investir junto comigo com a CP8 em imóveis na planta. Aí você vai ter a segurança de saber e de investir com quem sabe o que está fazendo de fato, faz uma análise acurada, apurada dos números, né? Tem boas empreiteiras, bons processos, bom time para executar empreendimento, bons financiadores, fundos, para poder ter segurança nesse empreendimento que você está adquirindo na planta. Então faça a sua aplicação e vai ser um prazer ter você investindo comigo a CP8 Imóveis na Planta aqui no litoral de Santa Catarina. Valeu!